aí galera, que é aquele anime do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez já tornamos com Baki, mas especificamente pra gente falar de um assunto que é importante, porque a gente sabe muito bem, né, que Bakidou 2, ele foi um arco que, meu Deus, na verdade o Bakidou 2 não, né, o mangá Bakidou, o 2 em si, ele teve um primeiro arco, e esse primeiro arco foi o Deus do Sumo, foi focado no Sumo, e cara, ele foi terrível. Ele foi terrível porque aconteceram muitos problemas de narrativa, problemas de como foi feita a estrutura das lutas e tal. Mas agora estamos sem Kiraya, sem Sukune. E por estarmos sem eles, qual será a próxima saga? Qual será o próximo ponto a ser investigado, a ser elaborado? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de bater o papo com vocês sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Enfim, deixa de resenha, deixa eu lá e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, Bakidou aí, ele tá para vir lá para dia 1 de dezembro. Isso porque não só estamos tendo aí alguns hiatos, como sempre, né, tá acontecendo bastante hiato com relação a Bakidou em si, mas a gente vai ter também o lançamento de Yuenchi. Toda vez que Yuenchi chega para Bakidou, e ali tem ali o espaço para ele ser lançado. E isso é bom, né? Já que Itagaki tá bem cansado de trabalhar em Bakidou, não tá gostando de fazer sumo, melhor ainda para ele, mais folga para ele. Então, agora a gente vai ter aí Yuenchi tendo mais um capítulo sendo lançado. Então vamos ver um pouquinho mais da história de Yuenchi, que demora, mas pelo menos não teve nenhum momento de hiato, não teve pausa nenhuma. Graças a Deus, espero que continue sem pausa, porque imagina passar 2 meses esperando. Enfim, fato é que na próxima semana, essa agora a outra, né, a gente vai ter aí o Bakidou 2 voltando, vai regressar. E quando ele regressar, o que será que vai acontecer? Porque a gente sabe muito bem que foi construído tudo com relação ao Sukune, que durou em torno de 120 capítulos. Eu acho que foi um dos personagens que mais teve tempo de tela. Ele ficou muito tempo de tela aí com o protagonismo, né, da saga e tal, era tudo focado nele, mas ele não foi muito bem desenvolvido, ele foi ruim pra caramba, deixou os fãs bem divididos. Tem aqueles que gostem, mas a grande maioria não gosta, e isso é ruim pro autor, né, se o autor tá fazendo um personagem que não é bom, ele é o central da saga, e caramba, isso começa a esfriar a própria obra dele, e isso reflete até nas vendas, né, e dá problemas. Inclusive, né, a gente tem outros mangás de Baki que começaram a surgir, como por exemplo, o próprio Baki Gaiden Gaia Toshikoski. Esse aí é bem interessante porque ele é uma pegada de comédia, ele é uma zoeira, mas ele parece ser canônico mesmo, porque ele tem toda uma parada explicando onde se situa aí, até ele parece estar mais interessante. E ao final de toda essa parada do Sukune em si, onde a gente viu que ele foi derrotado, teve os 2 trapézios removidos, teve também muito problema nele porque mordeu a carótida dele, né, a veia ali, e ele acabou se ferrando. Acabou, 0 bala aí para o Sukune. E também a gente teve o Kiraya, que era o outro lado da moeda do sumo, porque o Itagaki ele tinha mostrado esses 2 personagens em si, que eles mostravam o que era sumo de verdade, o que ele representava o sumo antigo, que era Taima no Kiraya e o nome no Sukune. E agora tivemos o Kiraya, ele parecia ser mais carismático, se mostrou um cara extremamente poderoso, mas a gente viu que do nada o Itagaki mudou de ideia aí, simplesmente deletou o Kiraya como se não fosse nada. Em um capítulo o Kiraya tá mostrando pro próprio Doppo que ele é o que manda, ele é o que tira onda, apesar que o Doppo saiba que ele tá ferido, ele diz que ele é um bom ator, mas ele dá um pisão insano ali no chão, que mostra que ele realmente poderia durar muito mais na luta. Quando chega o próximo capítulo, que ele deu um confronto de pega ali com o Doppo, já tava o cara mancando, fraco, é bem abrupta essa luta, e foi uma das lutas de
protagonistas de saga mais rápidas que eu já vi. Eu acho que foi 3 capítulos. Comparado com o Sukune, que teve 120, aqui a gente teve 3 capítulos apenas para o Kiraya. Bizarro pra caramba, né, velho? Foi bem rápido, bem abrupto. Simplesmente ele quis deletar Kiraya de jeito, de qualquer forma. E com isso eu creio que realmente fechou a parte do Sumo em si. Também muitas pessoas falaram, né, e eu acho que deve ser real mesmo, que talvez o Kiraya tenha sido colocado só mesmo como filler, né? Como um momento ali para dar tempo para o autor pensar em algo. Ele foi enrolando, não, eu preciso parar, preciso dar uma pausa, não estou conseguindo pensar em Sumo e tal, para dar uma pausa. Porque em todo o setup que foi construído de Bakidou 2, a única coisa que a gente tem em mente que ficou construída para a continuação é Jack. Porque Jack ameaçou Katsumi, Doppo, Shibukawa, Motobi, Gaia, Baki. Ameaçou gente pra caramba. E obviamente ameaçou pro final, né, o Yujiro em si. E aí, muito se especulava o que ia acontecer com Jack. Inclusive até mesmo a própria revista, né, foi uma propaganda da poxa, Jack está de volta, Jack poderoso, Jack não sei o que, tudo era focado em Jack, e onde dava a entender que teria uma saga em si, e logo apareceu o Kiraya depois. Só que agora sem Kiraya e sem Sukune, só sobra Jack, não tem outro caminho a se seguir. Obviamente o próprio Itagaki pode deixar isso de lado, como deixou o clone de Yujiro de lado, como deixou a história do T-Rex de lado, como deixou muitas coisas de lado, tá? Então ele pode estar aí simplesmente esquecendo, deixando de lado qualquer coisa que ele fez. Mas o coerente seria realmente trabalhar o Jack, na minha opinião. Eu acho que sim, a gente vai ter uma saga focada no Jack. Porém, tem alguns problemas que devem ser evitados aqui. Baki, ele é o protagonista. Se tivermos uma franquia ali, uma saga focada no Jack, eu creio que teremos um Gaiden no meio disso tudo. Lembra lá que teve um Gaiden para mostrar o relacionamento de Baki com a Kozue? Um Gaiden para mostrar o Pico? Sempre tem um Gaiden separado para alguma coisa de algum arco. Eu creio que vai ser o seguinte, o Itagaki ele vai trabalhar todo o crescimento do Jack até chegar no Baki. E quando chegar em Baki que tiver a luta, ou o Baki ele não vai querer lutar com o Jack, apesar que ele já disse que lutaria com qualquer um, em qualquer lugar, inclusive pro próprio Jack, ou simplesmente o Baki vai lutar com ele e eles vão ficar empatados. E é nessa hora que a gente vai ter um Baki Gaiden do Bakidou 2. E provavelmente esse sim será um Baki Guide Jack Rama, focado em mostrar ele lutando com o pai para dar mais ênfase a ele, para poder ele ser o protagonista daquela obra, porque não tem sentido o Jack ter um brilhantismo tão grande na obra, sendo que o protagonista é Baki. E por mais que o Baki esteja como secundário, eu não vejo como funciona o Jack como protagonista numa obra que não é dele. O próprio Hanayama tem uma obra própria, porque se ele for colocado como protagonista em Baki, ele vai roubar os holofotes completamente de Baki. Por isso que foi feito Baki Guide Scarface, né? Que ali mostra alguns acontecimentos com relação aos 19 anos de Hanayama, que é até antes do que está acontecendo agora. Teve até mesmo Kizuzura, que mostrava os 15 anos de Hanayama. E a gente teve Baki Gaiden Pico, que mostrava tudo centrado e focado no Pico, como o Pico veio aparecer, Então, o que eu penso? Eu penso no seguinte, eu penso que no caso, nesse momento, nós temos um grande impasse. E aí, pessoal? Jack realmente vai ter uma sua saga dentro da franquia principal? Ele vai ter um mangá solo dele para sua saga acontecer? Jack, ele vai ter parte da sua saga no principal e um guide separado para mostrar o confronto final com o Yujiro? O que será que o Itagaki vai fazer? Tem esses problemas aí para o lançamento de Jack. Revenge Tokyo. Eu comecei a perder as esperanças de Revenge Tokyo porque tem muita coisa com relação a Revenge Tokyo sendo trabalhada. E o Enchi, não dá pra botar os caras agora, sendo que o Enchi ele vai ter uma
tanta ligação com Yanagi, eu acho que eles vão esperar acabar o Ensho para depois fazer Revenge em Tóquio. E também tem a questão de que o Sikorsky está vivendo com o Gaia, então para ter Revenge em Tóquio é meio complicado, porque já está tendo meio que uma vingança do Sikorsky contra a Gaia atualmente, então não se sabe também se Revenge em Tóquio ele vai ser feito em Guidance, também pode acontecer isso, tá? Então no fim das contas, o que eu acho de fato que pode acontecer em Bakidou é que sim, vai rolar alguma coisa com o Jack, mas eu não tenho esperanças que seja na saga principal não, sabe? Eu acho que vai ser realmente um Gaiden. Eu acho que vai ser um spin-off que vai contar aí o Jack para que ele possa ser o protagonista de fato. O que vai rolar em Bakidou 2, aí eu não sei, não faço a mínima ideia, porque pra mim a obra já acabou desde que aconteceu ali Baki e Rama, né? Pai versus filho ali aconteceu. E como não tem por que Baki lutar com Yojiro agora, acabou. Baki não quer ficar mais forte, ele simplesmente queria ali dar uma lição no pai e ele conseguiu fazer com que o pai entendesse seu lado, ele entendeu o lado do pai, então já está resolvido. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? Vocês acham que estou certo? Acham que vai ter uma separação aí de Jack com o mangá principal? O que vocês acham que vai rolar? Realmente tá bem complicada a situação de Bakidou 2. Eu não imagino o que o Itagaki vai fazer. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!